Olá! Hoje o Conexões debate sexismo e racismo na mídia brasileira. Vamos falar da forma como os negros são tratados pelos meios de comunicação, principalmente as mulheres. Bom, e para falar sobre o assunto, contamos com a presença da pesquisadora Luciene Dias. Olá, Luciene, muito obrigada pela presença. Obrigada. E também contamos com a presença da mestranda em História, Márcia Daniele Carvalho, que também é militante do Movimento Negro. Muito obrigada, Márcia. Obrigada. Bom, para começar, a gente afirma que vai tratar sobre racismo na mídia. Racismo hoje é um crime, mas mesmo assim ele continua presente na mídia brasileira, nos veículos de comunicação, e de que forma que esse racismo, por ser crime, se concretiza, às vezes de forma até camuflada, nos meios de comunicação? Professora, eu gostaria que a senhora começasse, também como coordenadora do curso de jornalismo. De novo, muito obrigada pela oportunidade de discutir esse tema que é tão caro para toda a população brasileira, né, seja essa população branca ou não. O racismo legalizado não invisibiliza ou não inviabiliza a atuação do próprio racismo. O fato da legalização chegar tardiamente, né, a criminalização do racismo chega tardiamente na história nacional, não significa que essa legalização dê conta da complexidade do próprio racismo. E a estrutura midiática nacional, como resultado e reflexo das relações sociais nacionais, carrega em toda a sua constituição manifestações cotidianas de racismo. Então a mídia não está isenta do racismo, a universidade não está isenta do racismo, porque o racismo se dá no campo das relações sociais. Onde há relações sociais, há racializações e a partir dessas racializações, a inferiorização de determinados grupos sociais. Como que essa inferiorização é sentida, Márcia? Assim, dentro dos meios de comunicação, seja televisão, rádio, cinema ou até mesmo nos meios impressos, como é que essa forma como o racismo se manifesta no Brasil é sentida? Bom, para começar, a própria invisibilidade, né? Você cresce percebendo uma ausência da representação de pessoas negras num espaço midiático que costuma elaborar ideais, né, de seres humanos, ideais de sociedade. E outro ponto é a forma com que são representados, né? Há muito tempo, nós ligamos nossas TVs e nos deparamos com nossas imagens ocupando espaços subalternos, né? As meninas negras já crescem sem a referência de ver uma juíza negra, de ver uma professora negra, de ver uma médica negra. E quando a gente se depara com a mídia, isso é muito forte, essa é uma forma de violência simbólica quando nós nos deparamos com nossas imagens ali representadas como empregadas domésticas, como concubinas, como prostitutas, totalmente estereotipado pela a mídia que é racista e sexista, né, que coloca a mulher negra abaixo como um objeto de consumo, abaixo de baixo valor, vamos dizer assim, né? Pior, na verdade, do que essa invisibilização é uma visibilização que coloca determinados grupos sociais e étnicos em condição de inferioridade, porque a estrutura midiática, ela constrói imaginários, ela contribui para a formação do imaginário nacional. Então o problema não é uma mulher negra atuar em uma novela como empregada doméstica. O problema é o total silenciamento dessa atriz e desse sujeito social, pensando no caso da empregada doméstica, por exemplo, que é uma atriz totalmente periférica. No caso da novela, ela entra para servir cafezinho e não para contribuir com toda a trama. Agora, esse é um problema que é um pensamento mais prospectivo de educação. Eu trabalho, por exemplo, com formação de jornalistas. E quando a gente elabora o nosso discurso e diz a mídia é racista, eu acho que a gente tem que se perguntar quem é a mídia.
né? Quem são os estudantes que estão sendo preparados para construir esse universo de representação? Nós temos na UFG, por exemplo, na graduação, estudantes negras e negros se formando para fazer uma comunicação diferenciada? Hoje, sim. Desde 2009, a UFG conta com o programa UFG Inclui, que trouxe essas pessoas para o seu universo, né? Mas, enquanto instituição, ainda vive um momento de aprendizagem no sentido de educar-se para receber o diferente. Então, nós não temos professoras negras, né? Eu sou professora do curso de jornalismo, o curso de jornalismo tem 48 anos e eu sou a única professora negra do curso de jornalismo. Entrando estudantes negras e negros, como essas pessoas vão se referenciar? Qual que é a base para que essas pessoas caminhem, se percebam e percebam possibilidades de atuação enquanto profissionais capacitadas e habilitadas, né? Então, a representação, ela é fundamental em todas as esferas. E aí, Márcia, você está completamente correta. Enquanto eu não tiver professoras negras, advogadas negras, psicólogas negras, apresentadoras negras, e enquanto eu insistir em trazer esse tema para 2 datas emblemáticas dentro do ano, como o 20 de novembro e o 13 de maio, essa população toda estará sim subrepresentada. E a mídia continuará assim sendo racista. Contudo, nós temos que perguntar quem é a mídia. Quem elabora? Quem elabora está de fato disposta a ouvir ou usa um argumento técnico e tecnológico para formatar determinados programas, como as novelas, os telejornais, os seriados, né? Enquanto a gente não se colocar na condição de interlocutora, de fato, para elaborar essa produção midiática junto, eu acho que a mudança não vem. Então, a senhora acha que, como mesmo a senhora disse na primeira resposta aqui, o racismo, ele está na sociedade, então por isso ele também é representado na mídia, que como a sociedade, pelo menos a universidade, ela vem alterando um pouco a sua cara com a entrada de cotistas nos últimos anos, essas pessoas podem acessar, estudantes negros, sim. Uhum. Eles podem acessar também a comunicação de uma forma mais facilitada. A senhora acha também que falta espaço na comunicação para essas representações, para estudantes, para profissionais negros? Eu não vejo como 2 universos separados, porque se você percebe que tem aqui o espaço da comunicação e do outro lado estudantes negras e negros, você vai possibilitar o acesso. Porque como a comunicação é hegemônica e o hegemônico no Brasil é o branco, o homem, o jovem, o rico, né? Você trabalha essa relação de forma maniqueísta. Então, é como se houvesse um espaço da comunicação e elaboração midiática e outro espaço que possibilita ou não a entrada de pessoas negras. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um processo contínuo de relações sociais estabelecidas, que acontece em todas as esferas de produção midiática. Ter alguém na produção de um programa, uma pessoa negra na produção de um programa, por exemplo, compondo uma equipe, pode contribuir para aguçar o olhar e a sensibilidade no momento da elaboração de determinado produto. Né? Ter uma apresentadora negra num programa de TV pode contribuir para a educação das nossas crianças. Elas vão olhar, vão se reconhecer e vão dizer, é possível. Mas enquanto essa diversidade não estiver representada, a diferença não será respeitada. Porque o que eu não vejo não me afeta, não me toca. Eu preciso ver para eu poder acreditar que é possível. Enquanto os jornais, os telejornais insistirem em representar a pessoa negra como bandido, como miséria, como sinônimo de descrédito, o descrédito continua. Né? Então, é uma questão de construir afirmativamente espaços de representação de poder. Eu concordo com a professora, que é um ponto muito relevante nós pensarmos na população negra, no sujeito negro,
negra como sujeitos da produção de saber, né? Quando a gente fala de história da população negra, né? Quem tem produzido essa história? Né? Quantos pesquisadoras negras nós temos? Hoje é uma disciplina obrigatória nas escolas. Né? É obrigatória, por exemplo, na UFG não faz parte da grade, né? No curso de História da UFG. Porque, na verdade, ela não é obrigatória, né? Ela compõe uma legislação e nós estamos trabalhando, nós, o Brasil, não a UFG, Sim. porque isso é novidade para nós estamos trabalhando para garantir a aplicação da legislação, porque a ideia da obrigatoriedade também engessa. Né? Eu tenho que discutir porque está no campo das relações. Sim, né? sim. Desculpa. Então é isso. Então, enquanto nós não nos vermos, não estivermos na posição de sujeito de produção de saber, sujeitos de produção midiática, né? A visão vai ser sempre enviesada, sempre a visão distanciada, a visão do outro, a visão que o outro faz. Que o dominante produz sobre o dominado. Né? Então, eu acho que tudo isso influencia, né? Porque é o imaginário de um determinado grupo sobre o outro. Né? Que eu vejo na TV é isso, é como os brancos da elite brasileira nos veem como pessoas negras, nos veem como mulheres negras. Né? Ali constitui o imaginário, a produção desse pensamento através das representações midiáticas. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito de racismo e sexismo na mídia brasileira no próximo bloco. O tema do Conexões hoje é racismo e sexismo na mídia brasileira. Para falar um pouco sobre esse tema, nós contamos com a presença da professora Luciene Dias, que é pesquisadora e também coordenadora do curso de jornalismo da UFG, e a Márcia Daniele Carvalho, que é mestranda em História e também militante do movimento negro. Bom, Márcia, você falou um pouquinho do papel, principalmente da mulher negra na mídia brasileira. A gente vê que a mulher, de forma geral, sendo branca ou negra, é tornado um objeto, principalmente um objeto de desejo sexual, nas propagandas, nos filmes, nas novelas. Para a mulher negra, isso é ainda mais pesado, essa carga da questão do corpo, da questão também, às vezes, da sexualidade mesmo, e todo esse imaginário que se construiu ao longo dos anos a respeito da mulher negra? Então, eu acho que o que eu acredito é que na mídia, né, o que se produz é um imaginário colonial, né? Homens e mulheres negras representados de forma hipersexualizada, né? Como se tivesse uma sexualidade exacerbada, né? Tanto homens quanto mulheres. E nas mulheres, acerca da carga do racismo, isso pesa muito mais, né? A mulher negra é sempre representada com foco no corpo, né? Como se a função da mulher negra fosse única e simplesmente proporcionar prazer, e de uma forma vulgar, subalterna, vulgar, exacerbada. Né? E a gente vê muito essa constância de representações hipersexualizadas de mulheres negras na televisão brasileira, né? nas representações, aquela coisa do corpo, né? A mulata do carnaval. Você passa o ano inteiro vendo poucas mulheres negras na televisão brasileira, né? Uma coisa que eu sempre percebi. Aí no carnaval se torna uma constância, mas uma representação vulgarizada da mulher negra, né? Então a sociedade quer ver a mulher negra, mas quer ver daquela forma, né? É o imaginário que se nutre sobre a sexualidade da mulher negra, e isso é muito pejorativo, né? Ainda mais quando a gente pensa nos efeitos que isso tem no cotidiano, das relações que a professora falou um pouco, né? A forma com que nós vamos ser vistas, né, na sociedade, né? Qual que é o imaginário que isso nutre a respeito de nós? Uma mulher negra, ela é vista como um pedaço de carne, né? Não como uma pessoa, um ser humano, né? Como as outras.
não como uma pessoa que produz conhecimento, que detentora de intelecto. Então, eu acho que isso é muito pejorativo para as próprias relações sociais na prática. Uma das grandes referências para pensar negritude e relações étnico-raciais no Brasil, a Lélia Gonzalez, ela diz que a mulher negra, ela sofre uma tripla discriminação. Eu acho isso interessante porque enquanto a gente vem relativizando os feminismos, né, porque não existe um único feminismo, a Lélia Gonzalez, ela avança e relativiza ainda mais. Ela diz desses feminismos a partir dos feminismos negros e a partir dessa tripla desqualificação da mulher negra. Para ela, a mulher negra sofre a desqualificação pela raça, pelo gênero e pela classe, porque mesmo a mulher negra que ascende economicamente, ela lida cotidianamente com o estigma que a colocou em determinado lugar nas relações sociais nacionais e ela não consegue sair desse lugar. Então, mesmo a mulher negra que tem uma ascensão econômica, que mora num edifício de luxo, por exemplo, não tem liberdade de entrar no elevador do seu próprio prédio sem sofrer uma espécie de coação, como se ela estivesse ocupando um espaço que não lhe é de direito. E a mesma coisa acontece com a produção midiática. É como se a gente insistisse em reproduzir um modelo que fala de uma estrutura de poder. Por isso a importância da representação. Porque quando eu tenho representações diferenciadas em diferentes estruturas de poder, o que eu consigo, na verdade, é afirmar que as pessoas, independente do pertencimento étnico, independente do pertencimento de gênero ou do pertencimento socioeconômico, as pessoas conseguem transitar, né? E ao transitar, elas movimentam essas próprias relações e conseguem ressignificar tudo. Então a gente tem péssimos exemplos de construção midiática, como o Sexo e as Negas, que está sendo transmitido agora. Mas a gente tem excelentes produções também. O que falta, talvez, seja a gente ressignificar. Será que o que eu busco na mídia é sempre a mídia de massa? Será que é a mídia de massa que contempla as minhas ansiedades? Se for, que eu tenha o direito de estar nesse ambiente. Mas se não for, que eu valorize outros tipos de produção, que eu pense nas redes sociais como possibilidade de produção e projeção de nomes, de pertencimentos, de espaços de poder outros. Porque nessa relação eu-outro, eu acho que o que mais vale, a gente não tem muita facilidade para pensar isso, porque a gente vive em um país racista. O mais legal para a gente pensar é que nem sempre eu sou o eu e nem sempre eu sou o outro, né? São espaços de trânsitos identitários e a partir da ocupação desses espaços eu vou constituindo as relações sociais com mais racismo, mais sexismo, menos sexismo. E enquanto profissional, eu tenho 12 anos de exercício de prática jornalística efetiva. Enquanto profissional do jornalismo, é entrar com vontade de perceber a circulação dessas diferenças e não me deixar dominar por uma rotina produtiva. Não tentar justificar a menor ou maior qualidade, a maior ou menor abordagem em função de uma rotina produtiva que só tem interesse em manter funcionando um mercado que oprime, que nega, que inferioriza, que não percebe essa diversidade em trânsito. Até sobre essa série, que foi uma das motivações, na verdade, para discutir um pouco isso, quando os movimentos
vieram contra, falaram a respeito dessa sexualização, dessa forma de representação das mulheres. Um dos autores disse que era essa a realidade que ele conhecia, porque ele tinha vindo da periferia, então essas as mulheres que eles conheciam. Existe também aí uma questão também, às vezes, social, né, como a senhora mesmo disse, econômica, de essas mulheres estarem sempre nessas posições subalternas. Há uma naturalização, né? É igual a gente fala desses efeitos nas relações sociais, há uma naturalização de ver pessoas negras em condições subalternas, né? Então, o que acontece com esse diretor é justamente isso, ele naturalizou o papel de mulheres negras na sociedade, que ele enxerga só como empregadas domésticas, que ele enxerga só como pessoas hipersexualizadas, né? A série teve uma grande repercussão negativa, né, de mulheres negras, militantes ou não. Isso mostra que não é aquele tipo de representação que as mulheres negras brasileiras querem sobre si, né? Nós temos médicas negras, nós temos advogadas, nós temos historiadoras, nós temos jornalistas, nós temos uma série de papéis que a mulher negra já ocupa na sociedade, né? Mas há essa naturalização desse papel da mulher negra, aí acaba virando sempre uma bola de neve, né? Sempre vai se propagando essa imagem, essa representação pejorativa de mulheres negras subalternizadas, em condição de subalternidade. E a naturalização é tanta que eu me lembro que nas redes sociais algumas pessoas falaram, não, mas o que tem, né? Qual é o problema? Tem coisa muito mais importante para se preocupar, porque o racismo já é naturalizado, né? As pessoas já produzem o racismo de forma automática, né? Não é assim, não para pensar, ele olha para aquilo e vê normal. Por exemplo, a continuidade, a constância de se ver mulheres negras associadas a sexo, né, na televisão brasileira, né, o sexo e as negras, né, sempre a mulher negra em condição de... Há uma espécie de fetiche desses produtores, né, desses produtores de mídia, em ver a mulher negra de uma forma sexualizada, hipersexualizada, né? Algumas personagens que nós vemos em algumas novelas e minisséries, é uma constância de estupros, né? Como se fizesse parte do cotidiano de mulheres negras serem estupradas. Isso é lamentável, né? Um dos grandes pesquisadores brasileiros, reconhecido mundialmente, o Paulo Freire, ele nos ensina o seguinte: não existe palavra que não seja praxis. Praxis lida aqui como ação. Não existe palavra que não seja ação. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você vê uma realidade nacional de racismo, compromisso social seu, responsabilidade nessa relação eu-outro seu, é dizer. Porque se você se limita a reproduzir, e há muito tempo o jornalismo não se enxerga mais como um espelho da realidade, mas se você se limita a reproduzir e justifica dizendo, mas é isso que eu vejo. O que eu vejo são mulheres negras pobres, o que eu vejo são mulheres negras analfabetas, o que eu vejo são mulheres negras sexualizadas o tempo todo. Você não está cumprindo com a sua responsabilidade social, porque como a palavra, de acordo com Paulo Freire, é ação, se eu vejo uma situação de injustiça e digo, não, isso não pode acontecer, a minha palavra, ela passa a assumir um caráter prospectivo. Então eu passo a efetivamente contribuir para uma sociedade melhor, porque eu digo não, é assim que eu vejo. Mas desse jeito não é possível. Então o argumento do diretor que está correto é o que ele vê de fato, né? Porque o Brasil é racista, as mulheres negras estão guetizadas em ambientes muito, muito específicos e de fato é isso que ele vê. Ele está certo quando ele afirma isso. Porém, ele poderia, enquanto ocupante de uma estrutura de poder que lhe privilegia, dizer não, basta.
Eu não quero ver mais mulheres negras nessas condições, mesmo que seja para satirizar. Eu não quero, porque o cômico e o trágico têm entre si uma linha muito tênue. A gente tem que desconfiar quando as piadas são colocadas com muita frequência. Se elas são colocadas com muita frequência e se elas provocam um riso descompromissado, a gente tem que se perguntar o porquê desse riso. Se tem alguém sendo inferiorizada nesse processo, né? Bom, a gente vai ter que finalizar esse bloco por enquanto e a gente continua a discussão a respeito de racismo e sexismo na mídia no último bloco do Conexões. Não saia daí. Estamos de volta com Conexões, que hoje está debatendo racismo e sexismo na mídia brasileira. Estão falando com a gente desde o primeiro bloco a professora Luciene Dias, que é pesquisadora também, a Márcia Daniele Carvalho, que é mestranda em História e militante do movimento negro. Então, professora, a senhora terminou o bloco anterior falando a respeito dessa questão da palavra, da ação, e a ação dos movimentos negros, como nesse caso, e das pessoas que se indignaram contra essa minissérie ou contra outras questões racistas, foi muito forte, principalmente nas redes sociais. Fizeram uma ação também na frente da Rede Globo, que é quem transmite essa minissérie. A ação dos movimentos negros e das pessoas que querem contribuir para essa discussão, querem ver diminuindo essas formas de representação, elas são importantes para mudança na mídia, para mudança também de mentalidade de quem assiste? De novo, a questão do maniqueísmo, né, entre as pessoas que agem e a mídia. Eu não percebo assim, porque dentro do próprio universo de produção midiática, você tem ações cotidianas que podem conduzir a mudanças. Um programa como esse, por exemplo, que se dispõe a pensar racismo e sexismo na mídia, está em um movimento interno de reflexão. Isso pode provocar mudança. Então, quando a gente pensa a ação enquanto um elemento macro e externo à nossa atuação enquanto mídia, eu acho que a gente comete talvez uma pequena injustiça, ou uma grande, não sei, porque, na verdade, as coisas estão muito juntas, né? Você não é negra, mas você é mulher. E você não só produz mídia, você consome, né? Você consome mídia e no momento que você está consumindo, você se sente mais ou menos contemplada, né? Interferir nesse processo cotidianamente é cuidar. E cuidar é movimentar, é transformar, é mudar uma realidade que nos parece injusta. Se tem alguém necessitando de um cuidado e eu me habilito a cuidar, eu estou implicitamente dizendo, do jeito que está não pode ficar, né? Esse movimento, ele acontece o tempo todo. Agora, quando ele vem de uma forma potencialmente grande, como aconteceu com o sexo e as negras, com manifestações pontuais, né, manifestações grandes, ao ponto de chegar aos ouvidos da sociedade, eu acho que a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo, o que nós queremos com as nossas relações étnico-raciais, o que nós queremos com as nossas relações de gênero e também o que a gente entende por entretenimento. Aquilo que está sendo transmitido é entretenimento a partir da compreensão do grotesco. E o grotesco entretém quem ocupa o topo de uma estrutura de poder e não quem ocupa a base. Porque não é legal você ser pisado o tempo todo, né? E aí eu acho que a gente teria que repensar, ressignificar a nossa compreensão mesmo de entretenimento midiático. Você concorda, Márcia? Sim, eu penso que a movimentação de pessoas dizendo que aquilo não é o que nós queremos ver, né? Não é o que está certo, não é a forma que eu, negra, quero me ver, né? Não é naqueles papéis, eu acho que tem um grande
valor e um grande peso, né? Porque na medida que, igual eu falei da naturalização, na medida que você vê, né, e tá tudo bem, tá tudo naturalizado, não tem que questionar, então vamos continuar produzindo, né? Então eu participei das movimentações da internet, né? Eu escrevo para uma página chamada Blogueiras Negras, inclusive escrevi um texto, ainda não publiquei, mas participei de todo esse processo de repulsa ao programa. Então, eu vejo que é uma forma de dizer que eu não quero me ver como empregada. Eu sou formada, sou graduada em História, outras meninas negras estão se graduando, cada vez mais a população negra tem chegado a espaços de poder, né? E espero que isso que se aumente, né? A gente está cansado de também ocupar espaços subalternizados na esfera real, né? Do trabalho, né? Do trabalho, né? Das relações. Então, eu acho que na medida que você fala, não, eu não quero isso, eu acho que já é ainda mais por ter sido um movimento grande, igual a professora colocou, né? Eu acho que tem um grande peso para nós falarmos que não queremos mais sermos representadas dessas formas grotescas que a mídia tem cotidianamente feito a respeito da existência da corporeidade negra, né? Um exemplo que você falando do não, né, que a gente não poderia deixar de citar, o caso do goleiro Aranha, que sofreu um grande preconceito num jogo de futebol, que foi ofendido pela torcida e que reagiu contra isso e que a mídia deu grande cobertura. Esse tipo de ação, tanto dele em dizer não, em dar um basta, e também da mídia de problematizar e tentar mostrar isso, também pode suscitar debates. Como que vocês avaliam que a mídia tratou esse caso? Bom, eu acho que a produção midiática nacional, ela ainda pensa a partir do global, né? E eu acho que as presenças nessa produção ainda são majoritariamente branca e masculina, né? Eu acho que o goleiro Aranha é uma grande vítima do racismo nacional. Achei o tratamento que a mídia de massa no Brasil deu para esse caso suave. Eu acho que a mídia expôs algumas pessoas nesse processo todo e comprou as dores do algoz nesse processo todo, porque afinal de contas era uma mulher muito jovem. Mas eu acho que a gente ainda tem um pouquinho para aprender. Eu acho que as redes sociais, nesse caso, cumpriram bem com o seu papel, só que aí a gente foge um pouco da profissionalização do espaço midiático, né? Mas elas cumpriram bem, as redes sociais, o seu papel a partir do momento que elas abrem o debate, né? Eu acho que o que a gente viu foi um homem negro completamente vitimizado pelo racismo e nenhuma discussão séria na mídia de massa sobre racismo. Eu acho que a mídia comprou a ideia porque racismo ainda vende e a gente faz jornalismo para vender, né? Agora, se dizer que a mídia esteve o tempo todo do lado do goleiro Aranha é uma hipocrisia muito grande. Eu acho que o racismo existe, os profissionais que estão lidando com mídia hoje são racistas e enquanto a gente não admitir que algo mais precisa ser feito para cuidar, por exemplo, da saúde emocional do filho do goleiro Aranha, da saúde emocional da esposa dele, que não é negra, mas que lida cotidianamente com o racismo, e da saúde dele, que é um profissional em campo, a gente não está lidando, a gente, mídia, não está lidando com seriedade sobre o racismo. Eu acho lamentável. Parece que a discussão ficou mais se era ou não era racismo a forma de tratamento. Você não precisa perguntar a mais de 51% da população negra
no Brasil se essa população reconhece ou não a existência do racismo, porque lidamos com o racismo efetivamente todos os dias da nossa vida. Então, o que eu proponho é que a gente dê o próximo passo. A gente não vive mais em um país que precise localizar o racismo. Ninguém nega que o racismo existe. Vamos dar o próximo passo, então, como resolver essa situação? Como garantir que um cidadão brasileiro possa ser jogador de futebol sem ser agredido por ser negro? É o próximo passo que a gente não consegue dar. E o racismo, ele atua de forma muito irracional, né? Então, quando eu vejo uma mulher jovem chorando e dizendo que está arrependida na mídia, e a mídia se propõe a propagar essa imagem, eu tenho que perguntar o que essas pessoas querem. Para mim, que sou profissional de comunicação, o que elas querem é a audiência a partir da espetacularização da notícia. É só isso, não mais. Eu percebo que a mídia é uma forma de... Eles são representantes, né, de um grupo social. São brancos, né, a elite branca brasileira, que quer insistir que o racismo não existe. Então, por isso esse jogo é ou não é racismo, né? O que é racismo, o que não é? Então, eles brincam muito com esse jogo de, não, mas isso aí não é racismo, é só uma piada, né? Isso aí não é racismo, isso é normal, isso acontece em estádio de futebol mesmo, né? Então, eu acho que eles representam essa fala de colocar o racismo em xeque, se existe ou não existe. Nós que somos negros, negras, sabemos muito bem que ele existe, ele não é nada velado, ele é muito escancarado e é violento. Né? Desde a infância, o racismo é violento, vem nos violentando, vem violentando milhares de pessoas, de jovens, né? De forma simbólica e física, né? A gente fala muito do extermínio da juventude negra nesse país, é uma coisa extremamente violenta, que se trata de um genocídio que precisa ser... Então, para nós não é nenhuma novidade que o racismo existe, né? Mas ainda existe a permanência de um grupo dominante que quer propagar a ideia de que nós não somos racistas, né? É o tema de um livro de um dos editores-chefes do jornal o Globo, Ali Camel, que escreveu um livro sem referência científica nenhuma, tentando provar que nós somos um país racista, né? Talvez racismo para ele não exista, ele que é branco, que mora no Morumbi, mas para a gente, que é população negra, né, que a gente vive com racismo em suas várias facetas, porque o racismo ele nos violenta de várias formas, né? A gente sabe muito bem que foi racismo que aconteceu com a Aranha, e esse racismo é constante e ele precisa ser tratado com seriedade pela mídia e pela sociedade brasileira, que tem o dever de também combater o racismo. Até porque, como você bem mesma lembrou no primeiro bloco, racismo no Brasil é crime. E crime a gente trata com a força da lei, né? Então não compete a nós, profissionais da comunicação, complexificar a discussão na tentativa de identificar ou não a existência de um crime, né? Se uma mulher é estuprada, a gente encaminha para a justiça, e é a justiça que a gente quer. Se alguém é assaltado, a gente encaminha para a justiça resolver. Por que com o racismo, quando ele chega na mídia, a gente pergunta, houve ou não houve? Por que a gente duvida da existência do racismo se eu vi um homem negro sofrendo, quase chorando, num estádio de futebol? E ainda era pedido que ele perdoasse, né? As pessoas esperavam que ele perdoasse e esquecesse. É isso. Professora, a senhora falou de justiça e também, não sei se poderia tocar, educação também seria uma forma de melhorar essa situação? Eu acho que a forma com que a gente lida com a educação, ela tem uma perspectiva muito ocidentalizada. Eu acho que a gente poderia, num mundo ideal, ou talvez não, pensar uma educação que partisse de outras bases. E aí o Paulo Freire contribui quando ele
propõe que a gente deve trabalhar o tempo todo contra a educação bancária, né? Mas tem uma teórica negra, ativista norte-americana muito interessante, ela se chama Bell Hooks, que lança um grande desafio no processo de reeducação, principalmente das mulheres negras, mas de toda a população. Ela tem um material que chama Vivendo de Amor, e ela fala que o grande desafio, na verdade, é você preparar pessoas que foram educadas, que foram preparadas para lidar todo o tempo com situação de opressão, situação de violência, situação de rejeição, racismo. É você preparar essa pessoa, o grande desafio, para que ela atue com amor. Como olhar para uma pessoa que não te representa, que não converge com o que você pensa, que não ocupa os mesmos espaços sociais que você nessa estrutura de poder, e agir com amor. Por isso o caso do goleiro Aranha é emblemático, porque ele é um homem que foi inferiorizado, atacado o tempo todo, e o que nós, sociedade nacional, esperamos dele? O perdão, um sorriso, uma brincadeira. Então, para Bell Hooks, o grande desafio é você pegar tudo isso que te deram e transformar em relações de afeto, transformar em amor. Isso é possível? Eu não sei. É um desafio lançado, né? De repente é uma tentativa que nós, mulheres negras, homens negros, pessoas negras do Brasil, de repente é uma tentativa que a gente já vem exercitando. Ainda ontem a gente teve uma atividade na unidade onde eu trabalho, unidade de ensino, e a gente tem trocas muito específicas. As relações de afeto, elas são explicitadas de uma forma muito específica. Talvez seja uma tentativa de carregar um pouquinho de amor esses processos comunicacionais. Mas daí a dizer que você consegue olhar para uma pessoa racista e dizer, eu te perdoo, seria irracional. Não tem lógica, porque o que a gente deve vislumbrar é uma outra lógica, não ocidental do processo de educação. É você perceber alguém em processo de formação, pegar na mão dessa pessoa e dizer, vamos. Okay. Esse ir, ele tem que ser carregado de amor, mas se eu estou numa relação conflituosa, é o conflito que vai aparecer, né? Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professora Luciane, pela presença. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também, Márcia, pela presença. Obrigada. E pela sugestão do tema. Muito obrigada. Obrigada, você e o programa. Bom, e você pode ser parceiro do Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou críticas para o e-mail ou para as redes sociais. E também pode assistir a todos os programas que foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite, e também na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.